Pense em riqueza, passo número 6, em direção à riqueza. Planejamento organizado, parte final. Você progrediu no ano passado? A autoanálise anual é importante na negociação eficaz de serviços pessoais, como é o balanço anual no comércio. Além disso, a análise anual deve revelar diminuição nas falhas e aumento nas virtudes. Na vida, vai-se para adiante, fica-se parado ou se retrocede. É claro que o objetivo deve ser o de progredir. A autoanálise anual revelará se houver progresso e, se houver, quanto. Revelará também algum retrocesso que, porventura, tenha ocorrido. A negociação eficiente de serviços pessoais exige que se avance, mesmo que o progresso seja lento. A autoanálise anual deve ser feita no fim de cada ano, de modo que você possa incluir nas resoluções de ano novo os progressos que a análise indica deverem ser feitos. Faça esse balanço fazendo-se as perguntas que estão a seguir e examinando as respostas, com o auxílio de alguém que não permita que você se iluda quanto à exatidão das respostas. 1. Alcancei o objetivo que estabeleci a mim mesmo este ano? Você deve ter um objetivo anual definido a ser atingido como parte do seu objetivo principal na vida. 2. Prestei serviço da melhor qualidade de que fui capaz ou poderia ter melhorado uma parte desse serviço? 3. Prestei a maior quantidade de serviços de que fui capaz? 4. O espírito de minha conduta foi harmonioso e cooperativo o tempo todo? 5. Permiti ao hábito da procrastinação que diminuísse minha eficiência e, se sim, até que ponto? 6. Melhorei minha personalidade e, se assim, de que maneira? 7. Fui persistente em seguir meus planos até completá-los? 8. Tomei decisões com rapidez e de caráter definido em todas as ocasiões? 9. Permitir que um ou mais de 6 temores básicos diminuísse minha eficiência? 10. Fui cauteloso demais ou cauteloso de menos? 11. Minhas relações com os companheiros de trabalho foram agradáveis ou desagradáveis? Se foram desagradáveis, a falta foi minha em parte ou inteiramente? 12. Dissipei alguma energia por falta de concentração de esforço? 13. Fui compreensivo e tolerante em relação a todos os assuntos? 14. De que maneira melhorei minha capacidade de prestar serviços? 15. Fui intemperado em algum de meus hábitos? 16. Expressei, alerta ou secretamente, qualquer forma de egoísmo? 17. Minha conduta para com os companheiros levou-os a respeitar-me? 18. Minhas opiniões e decisões se basearam em adivinhações ou na exatidão de análise e raciocínio? 19. Segui o hábito de fazer um orçamento de meu tempo, despesas e rendas e segui rigorosamente esse orçamento? 20. Quanto tempo dediquei a esforços inúteis que poderia ter aproveitado melhor? 21. Como reorganizar meu tempo e mudar os hábitos de modo a tornar-me mais eficiente durante o ano que vem? 22. Sou culpado de alguma conduta não aprovada por minha consciência? 23. De que maneira prestei mais e melhor serviço do que me pagaram para prestar? 24. Fui injusto para com alguém e, se eu fui, de que maneira? 25. Se fosse eu o comprador de meus serviços esse ano, estaria satisfeito com minha aquisição? 26. Estou seguindo a vocação certa e, se não, por que razão? 27. O comprador de meus serviços ficou satisfeito com eles e, se não, por qual razão? 28. Qual a minha média anual nos princípios fundamentais do sucesso? Tire essa média com justiça e franqueza, fazendo-a verificar por alguém com coragem suficiente para executá-la com exatidão. Tendo ouvido e assimilado os dados desse capítulo, você está, agora, pronto a criar um plano prático para negociar seus serviços pessoais. Neste capítulo, encontrará a descrição adequada de cada princípio essencial no planejamento da venda de seus serviços pessoais, incluindo os atributos principais da liderança, as causas mais comuns de fracasso na liderança, descrição dos campos de oportunidade para a liderança,
causas principais do fracasso em todas as fases da vida e as perguntas importantes que deverão ser usadas na autoanálise. Essa apresentação pormenorizada e exata de dados foi incluída porque será necessária a todos que precisam começar a acumular riquezas negociando serviços pessoais. Aqueles que perderam a fortuna e os que estão começando a ganhar dinheiro nada têm a oferecer, senão serviços pessoais em troca de riquezas. Por isso, é essencial que disponham de dados práticos necessários à negociação de serviços para melhor proveito. A assimilação e compreensão completas dos dados aqui apresentados será útil na negociação de serviços e ajudará também a pessoa a ser mais capaz de análise e capaz de julgar os outros. Os dados serão inestimáveis a diretores de pessoal, gerentes de emprego e outros dirigentes, encarregados da seleção de empregados e da manutenção de organizações eficientes. Se você duvidar dessa afirmação, experimente sua eficácia respondendo, por escrito, as 28 perguntas de autoanálise. Agora que analisamos os princípios pelos quais se podem acumular riquezas, perguntaremos naturalmente: onde encontrar oportunidades favoráveis para aplicar esses princípios? O nome desse misterioso benfeitor da humanidade é capital. O capital não consiste apenas de dinheiro, mas, mais especialmente, de grupos de homens altamente organizados e inteligentes, que planejam meios e modos de usar dinheiro com eficácia, para o bem do público e para lucro próprio. Tais grupos consistem de cientistas, educadores, químicos, inventores, analistas de negócios, propagandistas, peritos em transportes, contadores, advogados, médicos, e homens e mulheres com conhecimento altamente especializado em todos os campos da indústria e do comércio. Eles são pioneiros, fazem experiências e abrem caminho em novos campos da iniciativa. Mantêm hospitais, escolas superiores, grupos escolares, constroem estradas ótimas, editam jornais, pagam a maior parte das custas do governo e tomam conta dos múltiplos pormenores essenciais ao progresso humano. Resumindo, os capitalistas são o cérebro da civilização, porque fornecem a matéria de que consistem a educação, o esclarecimento e o progresso humano. O dinheiro sem capacidades mentais é sempre perigoso. Usado com propriedade é o mais importante esteio da civilização. O simples café da manhã, que foi aqui descrito, não poderia ter sido entregue às famílias a um custo módico, ou mesmo a qualquer outro custo, se o capital organizado não tivesse fornecido o maquinário, os navios, as estradas de ferro e o vasto contingente de homens treinados para operá-los. Pode-se ter uma pequena ideia da importância do capital organizado, tentando imaginar-se a si mesmo tendo o peso da responsabilidade de providenciar, sem auxílio do capital, a simples refeição matinal para as famílias. Para conseguir o chá, você teria de fazer uma viagem à China ou à Índia, ambas bem distantes. Para fornecer açúcar, teria de fazer outra longa travessia a nado até a América do Sul, ou uma longa caminhada à região açucareira de Utah. Mesmo assim, você ainda poderia voltar sem o açúcar, porque são necessários esforço e dinheiro para produzir açúcar, para não dizer nada do que é preciso para refiná-lo, transportá-lo e entregá-lo à mesa de refeições. Isso requer milhões em equipamento, maquinaria, embalagem, encaixotamento, venda e salários de milhões de homens e mulheres. Navios e estradas de ferro não brotam no solo, nem funcionam automaticamente. Eles surgem em resposta aos reclamos da civilização por meio do trabalho, engenho e capacidade organizadora de homens que têm imaginação, fé, entusiasmo, decisão e persistência. São homens conhecidos como capitalistas. São motivados pelo desejo de construir, alcançar, prestar serviços úteis, ganhar lucros e acumular riquezas. E porque prestam serviços sem os quais não existiria a civilização, colocam-se no caminho das grandes riquezas. Apenas para manter essa descrição simples e compreensível, acrescentarei que esses capitalistas são os mesmos homens de quem, muitos de nós, ouvimos oradores de praça pública falar mal.
São os mesmos homens a quem os radicais, os negociantes escusos, os políticos desonestos e os líderes trabalhistas venais se referem como interesses predatórios ou Wall Street. Não estou tentando fazer uma petição a favor ou contra qualquer grupo de homens ou sistema econômico. Não estou tentando condenar a defesa coletiva dos direitos trabalhistas, quando me refiro aos líderes sindicais desonestos. Nem estou querendo dar carta branca a todos os indivíduos conhecidos como capitalistas. O propósito deste livro, propósito ao qual lealmente dediquei mais de meio século, é mostrar a todos que desejam tal conhecimento a mais confiável filosofia para os indivíduos acumularem riquezas, em quaisquer quantidades que desejem. Analisei aqui as vantagens econômicas do sistema capitalista, com o duplo propósito de demonstrar que 1. Todos os que produzem riquezas devem reconhecer e adaptar-se ao sistema que governa todos os meios de aproximação às fortunas, grandes ou pequenas. 2. Apresentar o outro lado do quadro que tem sido mostrado por políticos e demagogos que, deliberadamente, encobrem aspectos das questões que eles apresentam, ao se referirem ao capital organizado como algo pernicioso. Estamos num país capitalista. Ele foi desenvolvido pelo uso do capital. E nós que nos arrogamos o direito de participar das bênçãos da liberdade e da oportunidade, nós que procuramos acumular riquezas aqui, devemos saber que nem riquezas nem oportunidades seriam possíveis se o capital organizado não tivesse fornecido esses benefícios. Só existe um método confiável para acumular e possuir legalmente riquezas, e esse é prestar serviços úteis. Nenhum sistema foi jamais criado por meio do qual os homens possam adquirir riquezas, legalmente por mera força de números, ou sem dar em troca um valor equivalente de uma forma ou de outra. Há toda a liberdade e toda a oportunidade de acumular riquezas que qualquer pessoa honesta possa desejar. Quando se vai à caça, escolhe-se os lugares em que há muitos animais para caçar. Ao se procurar riquezas, vale, naturalmente, a mesma regra. Se você procura riquezas, não se esqueça das possibilidades de um país cujos cidadãos são tão ricos que as mulheres gastam anualmente milhões em batom, rouge e outros cosméticos. Se é dinheiro que você procura, considere com atenção um país que gasta milhões anualmente em cigarros. Não se apresse demais em afastar-se de um país cujo povo, voluntariamente, mesmo com avidez, gaste milhões por ano em futebol, beisebol e lutas de boxe. Lembre-se também que isso é apenas o começo das fontes disponíveis para a acumulação de riqueza. Apenas alguns luxos e gêneros não essenciais foram mencionados. O negócio de produção, transporte e venda desses produtos fornece emprego regular a muitos milhões de homens e mulheres, que recebem por seus serviços muitos milhões mensais, gastando-os livremente, tanto em luxos como em gêneros necessários. Lembre-se, especialmente, que por trás de toda essa troca de mercadorias e serviços pessoais podem ser encontradas vastas oportunidades de acumular riquezas. A liberdade americana vem, nesse ponto, em nosso auxílio. Nada existe para detê-lo, ou a quem quer que seja. Ao lançar-se ao esforço necessário à realização desses objetivos, quem tiver talento, instrução ou experiências superiores para acumular riquezas em grande escala. Os menos afortunados podem acumular pequenas quantidades. Todos podem ganhar a vida em troca de pequena quantidade de serviços. Portanto, eis aqui a questão. A oportunidade espalhou seus produtos diante de você. Tome sua decisão, vá em frente, escolha o que quer. Crie um plano, ponha-o em ação e prossiga com persistência. A América capitalista fará o restante. Você pode confiar nisso. A América capitalista assegura a cada pessoa a oportunidade de prestar serviços úteis e reunir riquezas em proporção ao valor do serviço. O sistema não nega a ninguém esse direito, mas não promete, nem pode dar algo de graça, porque o sistema em si é irrevogavelmente controlado pelas leis econômicas, que não reconhecem nem toleram por muito tempo receber sem dar. Bom, ouvintes, esta foi a parte final do capítulo do livro Pense e Enriqueça, pássaro número 6 em direção à riqueza, planejamento organizado. Se você gostou do áudio, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado dos próximos capítulos. Gratidão, minha voz
sua voz.